E agora diz que ele vem com toda a honra e glória e põe os seus 2 pés no Monte das Oliveiras. E os montes começam a se apartar para o norte, para o sul, e começa a se abrir um grande vale, a Bíblia diz, porque a cidade santa vai pousar ali no Monte das Oliveiras. É onde Deus Pai, Jesus, os salvos vão fazer morada agora. Olha que maravilhosa a palavra de Deus. Então a cidade santa, ela desce ali, e a terra está sem forma e vazia. Apocalipse 20, no verso 5 e 6, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então ele descreve aqui que os salvos reinaram 1000 anos com Cristo no céu, e que os mortos, eles vão ser ressuscitados agora, a segunda ressurreição dos ímpios, quando a cidade santa pousa nessa terra, no Monte das Oliveiras, abre um grande vale e a cidade desce ali. Como no princípio Deus Pai sopra o fôlego de vida sobre o pó. E agora todos os ímpios de todas as eras, desde Caim, eles ressuscitam, saem do pó da terra. E nós, os salvos, estamos dentro da cidade santa, junto com Jesus, junto com Deus Pai. E do lado de fora está Satanás e seus anjos. E a Bíblia diz que era necessário que ele fosse solto pouco tempo. Por que ele é solto agora? Porque os ímpios são ressuscitados do lado de fora da cidade. Então agora Satanás tem quem tentar. Por isso ele está solto novamente. É isso que a Bíblia queria dizer. Mas olha só como o estado dos ímpios quando eles ressuscitam. Zacarias 14, no verso 12 e 13. Esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, apodrecer-lhe-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a mão contra o seu próximo. Eles ressuscitam os ímpios da maneira como eles morreram. Eles estão em decomposição, diz que os olhos estão caindo, a língua está podre dentro da boca. E diz que é uma grande confusão entre eles, que um se levanta contra o outro, um quer destruir, matar o outro. E eles são tentados por Satanás, porque o Espírito Santo não age mais neles. Olha a loucura que vai ser do lado de fora da cidade santa. Eles são ressuscitados, eles foram ressuscitados para pagar pelos seus pecados. Apocalipse 20, no verso 7. Então os ímpios são ressuscitados e eles ficam à mercê de Satanás do lado de fora da cidade santa. E a terra está escura, fria, vazia, um deserto. Em Apocalipse 20, no verso 7 e 8, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Diz que os ímpios, eles são como a areia do mar. E que Satanás agora seduz eles e reúne eles e convence eles de que eles podem tomar a cidade santa. Esse é o último engano de Satanás. Mas olha o que diz o verso 9, quando Satanás reúne esse exército, seduz eles, dizendo que eles podem tomar a cidade santa à força, aonde está Jesus, Deus Pai e todos os salvos. Reúne eles como um exército, e no verso 9 ele diz: marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando Satanás seduz os ímpios, convence que eles podem tomar a cidade santa à força, o verso diz que eles cercam a cidade, eles sitiam a cidade. E quando eles marcham em direção à cidade, cai fogo do céu e os consome. Olha só. Olha o que diz o verso 14, Apocalipse 20, 14. Então a morte e o inferno
foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Esse lago de fogo nada mais é do que esse fogo que cai do céu sobre o mundo todo, porque eles estão espalhados sobre o mundo todo. E esse fogo vai queimando todos eles. Mateus 25, 41 também descreve esse momento. Então, quando Jesus chega, acontece isso aqui. E traz a cidade santa. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, os perdidos: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. E quando Jesus diz essas palavras, o fogo cai do céu sobre eles. E esse fogo é como uma lava, ele vai escorrendo pelo mundo inteiro e vai consumindo os anjos de Satanás e todos os ímpios. Em Isaías 66, 15 e 16, ele também descreve esse momento. Diz assim: pois eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. Está descrevendo esse momento também. Ezequiel 28, 18. Aqui ele está falando de Satanás. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Satanás também é reduzido a cinzas nesse fogo. Em Malaquias 4, 1 e 3, diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Verso 3. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Esses versos, eles dizem que Satanás, todos os anjos maus, que a morte e que todos os ímpios, eles vão ser destruídos, eles vão ser queimados. Ele diz que Satanás vai se tornar cinzas, diz que os ímpios vão se tornar cinzas nessa nova terra, e que nós, os salvos, quando nós andarmos por essa terra, nós vamos pisar sobre as cinzas deles. Esse é o destino dos perdidos. Mas esse mesmo fogo que vai queimando todo o mal, todos os ímpios, ele vai correndo pela terra, e ao mesmo tempo ele vai purificando a terra. Por quê? Porque Deus Pai vem fazer morada na terra agora. Não pode existir mais nenhum resquício do mal, do pecado, nada. Esse fogo consumidor, ele é o fim da história do mal. E quando esse fogo, ele reduz todos eles a cinza, aí Deus começa a criação novamente. E vocês lembram que a terra, ela está no mesmo estado antes da criação. E Deus começa a chamar novamente a existência, haja luz, haja firmamento. E ele vai recriando a terra perfeita novamente. Essa é a história da volta de Cristo. Em volta dessa história que giram todas as histórias da Bíblia, todos os personagens, todas as profecias, todos os profetas, culminam com a volta de Cristo. A história ainda continua, a Bíblia depois conta como vai ser a nossa vida na cidade santa. Mas hoje o nosso assunto é a volta de Jesus. E essa é a volta de Jesus. Por que nós temos que saber como é a volta de Jesus? Para a gente poder se preparar. Para a gente não estar do lado dos perdidos, mas para a gente estar do lado dos salvos. E para a gente se preparar, a gente tem que estudar esse livro aqui. E a gente tem que compreender as Escrituras. E a gente tem que ser obediente a ela. Esse é o cristianismo.
seguir as instruções que Jesus nos deixou, porque é esse presente que Ele quer nos dar, a salvação. Amém?